Estamos de volta com o último bloco do programa de hoje. Estamos debatendo as novas súmulas e orientações jurisprudenciais do Tribunal Superior do Trabalho com a desembargadora do Trabalho, Tereza Regina Kotoski. Muito bem, desembargadora, uma outra mudança importante foi em relação ao sobreaviso, favorecendo o trabalhador e acompanhando posicionamentos de parte razoável da magistratura. Pelo menos essa é a nossa observação. O que mudou? Em relação ao sobreaviso, o que a CLT previa? Aquele empregado que permanecia em casa aguardando o chamado no telefone convencional da sua residência. O mundo foi se transformando, hoje em dia ninguém está desconectado. Sim. A maioria das pessoas tem telefone celular, tem outros meios de comunicação, meios eletrônicos, digitais de comunicação. Então, foi se observando que os empregadores faziam esse contato com os empregados fora do expediente do trabalho. Então, entre aquela norma antiga, que falava sobre o sobreaviso daquele empregado que ficava em casa aguardando o chamado, e a realidade atual do empregado que fica com o celular ligado durante todo o tempo, era preciso estabelecer um norte, uma baliza para considerar o empregado como uma pessoa em regime de sobreaviso, que estivesse sob as ordens, sob o comando do empregador, mesmo fora do seu trabalho. Então, o que a jurisprudência estabeleceu? O simples uso do celular ou de outro instrumento, um pager, de instrumento de comunicação, ele não caracteriza por si só o sobreaviso. Mas se houver um regime de plantão na empresa e os empregados, cada qual tiver uma determinada escala em que ele vai atender a esses chamados, mesmo que ele permaneça na sua residência, fora do seu trabalho, aí estará configurado o sobreaviso. Então, se houver um plantão e escala, certo, aí haverá o sobreaviso e o pagamento da hora em que ele permanece à disposição do empregador, mesmo afastado do local de trabalho, à razão de 1/3 do valor da hora normal. Muito bem, houve também uma mudança em relação à base de cálculo de horas extras dos bancários, que diferencia os que têm jornada de 6 com os que têm jornada de 8 horas. A senhora considera que foi correta essa alteração e o que muda? No caso dos bancários, eles trabalham apenas de segunda a sexta-feira. E como é que se considera o sábado? O sábado se considera como dia útil não trabalhado. Essa é uma construção que já é bem antiga. Mas aí, no caso dos outros trabalhadores que trabalham de segunda a sexta-feira, para uma jornada de 6 horas, vem se considerando como 150 o divisor para a obtenção do valor da hora extra. E, para o caso dos empregados que trabalham 8 horas de segunda a sexta, o divisor 200. Por quê? Porque ele tem uma carga horária diferenciada, ele não cumpre jornada no sábado. Para adequar essa situação do bancário e a questão do sábado ser dia útil, não remunerado, ou ser dia de descanso, a jurisprudência fez o seguinte: se houver na convenção coletiva ou no contrato que o bancário assina com a instituição para quem ele trabalha, uma cláusula prevendo que o sábado é dia de descanso remunerado, ele vai ter direito ao divisor 150 para uma jornada de 6 horas e 200 para uma jornada de 8 horas. Se não houver essa previsão em qualquer norma, aí ele se submete à regra geral de 180 e 220 como divisor para cálculo das horas extras. Bem, houve mudanças também quanto à responsabilidade dos entes públicos nos contratos de terceirização, assunto inclusive já tratado pelo Supremo Tribunal Federal. Eu pergunto, a mudança que a senhora vai expor, ela traz benefícios? A senhora concorda com a posição do Supremo Tribunal Federal, que é até, digamos assim, um tribunal pouco afeito a julgar questões trabalhistas? O Supremo faz um controle da constitucionalidade. Então, existe na Lei de Licitações um artigo que exonera a responsabilidade dos entes públicos quando eles fazem contratação de empresas para prestação de serviços, se eles seguem, conforme previsto em lei, todo aquele processo de licitação. Então, o que a jurisprudência trabalhista pensava antigamente? Que, havendo algum inadimplemento ou a prestadora de serviço deixando de pagar algum valor para o seu empregado, já estava constatada a culpa
do ente público, que era o contratante Sim. dessa prestadora, e ele tinha que arcar junto com a prestadora de serviços por algum inadimplemento frente ao empregado. O que o Supremo Tribunal Federal disse na ação de constitucionalidade referente a esse artigo da Lei de Licitações? Disse que o artigo é constitucional, realmente, se ele seguir a Lei de Licitações, ele fica desonerado, porém, o juiz pode constatar culpa por omissão do ente público. Não basta apenas seguir todo esse processo, mas também existe um dever de fiscalização das obrigações. Mas agora a culpa não é presumida, a culpa tem que ficar evidenciada nos processos, tem que ficar provada. Então, se essa culpa não ficar provada, o ente público não vai arcar com esses valores que a prestadora de serviço deixou de pagar para o empregado. Mas se houver a culpa demonstrada no processo, é possível condenar o ente público subsidiariamente, quer dizer, se o prestador não pagar, o ente público vai pagar o empregado. Então, foi essa a maneira pela qual o Supremo considerou essa situação de não isentar simplesmente, mas no caso de provada a culpa, também dá a chance de ser responsabilizado o ente público. E foi isso exatamente que foi inserido na súmula do TST, do Tribunal Superior do Trabalho. Bom, o nosso tempo já se esgotou, infelizmente a gente gostaria de abordar outros temas, mas eu gostaria que a senhora agora fizesse a sua conclusão. Bem, eu acho que hoje em dia a jurisprudência ela é dinâmica, ela vai acompanhando, o mundo moderno está constantemente tendo, avançando, e a jurisprudência tem que seguir também, o juiz tem que estar atento à sociedade, ao meio ambiente, o juiz faz parte disso tudo. E a jurisprudência do TST está avançando, principalmente nos aspectos sociais. Nós vimos nessas últimas alterações aí realmente uma extensão de jurisprudência para consagrar direitos aos trabalhadores. Estão fazendo isso com um intervalo cada vez menor. Nesse ano foram 2 revisões e tudo isso é saudável, é salutar, e realmente o direito ele acompanha o mundo, O mundo vai indo e o direito vai indo também junto com ele. Muito bem, desembargadora, muito obrigado pela sua participação. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje conversamos com a desembargadora do Trabalho, Tereza Regina Kotoski, do TRT catarinense, sobre as novas súmulas e orientações jurisprudenciais do Tribunal Superior do Trabalho. Visite o nosso canal no YouTube. Após a barra, é só digitar Justiça do Trabalho SC sem cedilha. E você também pode nos seguir no Twitter, no endereço TRT_SC. E se preferir, envie uma sugestão de entrevista para ascom@trt12.jus.br. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!